Beleza, vamos lá. Tirar a tela com vocês. Ajeitar aqui que tá me agoniando. Pronto. Tá aparecendo aí pra vocês, pessoal? Sim, senhor. Sim. Beleza, vamos lá. Então, assim, a gente iniciou esse projeto que eu ia trazer toda semana, mas acabou que eu viajei e acabou não dando certo. Mas, assim, eu procuro estar toda semana tá trazendo aí para vocês essa análise de jurisprudência. Por quê, pessoal? É muito importante, principalmente para a prova de delegado, o estudo da jurisprudência. Pelo menos aí toda a prova está vindo 8 ou até mais questões de jurisprudência. CESP, principalmente FGV, gostam muito de cobrar jurisprudência, então não adianta, tem que estudar, é chato pegar os informativos ali para ler, os temas, as repercussões gerais, mas tem que fazer isso se você quiser passar. Então, para facilitar esse processo, eu vou estar trazendo aí pelo menos duas toda semana para a gente conseguir debater, trazer de uma maneira prática como que vai fazer ali no dia a dia aquilo que foi decidido ali pelo STF ou pelo STJ. Então, na semana passada não, no início lá de maio, a gente abordou dois temas e agora a gente está abordando mais dois. Tá? O dessa semana que eu selecionei foi justamente o tema 506 de repercussão geral do STF e uma decisão do STJ na terceira sessão ali do informativo 884, já mais recente, agora de 2026, sobre o feminicídio. Tá? Então, os dois temas de hoje é drogas e feminicídio praticado por militar, tá? Na ativa. Então, a gente vai iniciar primeiramente com a decisão 1 do STF sobre esse tema que está em evidência, foi cobrado em prova já e vai continuar sendo cobrado, que é essa questão da descriminalização do porte de droga ali, determinada quantia de maconha, de cannabis. Tá? Então, qual foram as teses fixadas pelo STF? Foram 8 teses, vou aumentar aqui para vocês, fixadas aí nesse julgado, que foi o seguinte: não comete infração penal quem portar cannabis sativa para consumo pessoal. A conduta é ilícito extrapenal, sujeita a advertência e medida educativa. Contextualizando um pouco para vocês, a questão do porte de drogas para uso pessoal, há muito, quem estuda aí direito penal sabe que foi despenalizado. Então, não era descriminalizado, mas a gente sabe que há muitos anos, desde a época que eu estudava para concurso, ali 2014, 2015, já tinha esse entendimento que esse crime aí do artigo 28 era despenalizado. Por quê? O que trazia ali o artigo 28 como punição? Advertência, comparecimento a curso ali de educativo sobre o uso de drogas e a demonstração verbal ali pelo juiz. Então, não tinha realmente uma efetividade de punição criminal. Então, a doutrina já entendia que era despenalizado, mas ainda era crime. Então, com esse entendimento do STF, ele definiu que, na verdade, não é crime, é um ilícito extrapenal portar determinada quantidade de cannabis. Tá? Outra situação definida aqui na tese. As sanções do inciso 1 e 3 são aplicadas em procedimento não penal, que é aquilo que eu falei. Diferente de antigamente, que a gente instaurava ali um TCO, falando ali da prática, e era remetido para a justiça com um procedimento criminal, entrava ali na justiça com um procedimento criminal. Agora não. A gente, vou falar um pouco da prática para vocês, mas mais à frente. Mas a gente continua instaurando o TCO, só que ele entra na justiça como um procedimento não criminal. Tá? Então, ele vai ter ali as mesmas punições de advertência, comparecimento a curso educativo, mas não tem mais a questão do procedimento criminal em si. E o que é que isso implica? Antigamente, a questão do porte, ele era considerado para antecedentes. E agora, quando não é mais uma conduta ilícita, criminal, ele não vai contar nem para antecedentes criminais, em ficha, em nada. Tá? Então, outra tese, a autoridade policial apreende a droga, notifica o autor para comparecer em juízo. E a competência continua dos juizados, até regulamentação desse tema aí pelo CNJ, porque vai mandar para onde? Então, continua indo ali para os juizados, mas não é mais uma conduta penal. Meio estranho, né? Mas por hora é assim que está. Presume-se que o usuário que portar, o que foi decidido, o que é principal aqui que vai cair na tua prova. Se ele estiver portando 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas,
isso aqui vai gerar uma presunção relativa de que ele é usuário e que aquele fato não é crime. Por que que é uma presunção relativa? Porque ela pode, sim, dependendo do contexto, caracterizar tráfico. Tá? Então aqui também tem que ser de cannabis. Se ele estiver portando ali 40 gramas de cocaína, de crack, ainda vai poder ser caracterizado tanto o uso dali do TCO como crime, como também pode caracterizar o tráfico. E também eu vou mostrar para vocês que mesmo as 40 gramas de cannabis, dependendo do contexto, pode caracterizar também tráfico. Então, a presunção ela pode ser afastada se presentes elementos de mercância, que é o que eu falei anteriormente aqui. Acondicionamento, variedade, balança. O cara estava com dinheiro trocado, foi encontrado balança, foi encontrado ali fracionamento daquela droga. Tudo isso vai ser considerado pelo delegado e ele pode lavrar o flagrante, como eu já vi casos de colegas que, mesmo ali tendo uma pequena quantidade de drogas e sendo maconha, ele lavrou o flagrante, porque foi encontrado balança, foi encontrado dinheiro, no contexto tinha denúncia de que ele estava traficando droga, né? Então, não necessariamente porque ele está só com 40 gramas, que não vai ser tráfico. É mais difícil, mas dentro do contexto, se conseguir comprovar aqui esses elementos objetivos, a gente consegue caracterizar o tráfico de drogas. Celular com contato de traficante, né? Cabe ao delegado justificar isso de uma forma minudente, tá? E essa palavra é importante por quê? Por que que eu coloquei ela aqui? Porque é uma palavra que está no julgado. Então, quando vier na tua prova, vai dizer lá que o delegado pode justificar de maneira minudente e caracterizar o tráfico de drogas em indivíduo que foi encontrado com 40 gramas de cannabis. Aí tu, pô, minudente, que porra é essa? Vai marcar errado. Então, minudente é de uma maneira plausível, objetiva, que afaste ali a presunção relativa de que é o porte de usuário. Tá? Vedados critérios subjetivos. Tá? Então ele tem que justificar de maneiras objetivas. E o que é a maneira objetiva? É tudo isso aqui: acondicionamento, variedade, balança, celular. Então tudo isso, dinheiro trocado. Na audiência de custódia, o juiz avalia razões invocadas para afastar a presunção do porte para uso próprio, se tiver aí essa justificativa por meio do delegado. E a apreensão superior a 40 gramas não impede o juiz de concluir que é usuário, se houver prova suficiente. Tá? Então, isso aqui já era assim também anteriormente. Por mais que ele tivesse ali com uma quantidade acima de 40, ele pode ser usuário. Assim como se ele tiver com uma quantidade de 40, se tiver critérios objetivos, ele pode ser considerado traficante. E quais são os pontos chaves para a prova? Tá? Descriminalização é diferente de legalização. Tá? A conduta ela é ilícita, só que agora é um ilícito extrapenal. Não há crime, mas há apreensão daquela droga, há destruição daquela droga e há sanções administrativas, tá? Que eram as sanções que já existiam, que estão lá na lei. Advertência, comparecimento a curso educativo. Restringe-se a cannabis, que é aquilo que eu falei. Se tiver ali com 40 gramas de cocaína, 40 gramas de crack, de pasta base, de outras drogas, essa presunção não vai acontecer. Tá? Pode ser caracterizado tranquilamente o tráfico e o porte ali como crime. Tá? O porte ali do TCO, né? Do crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então se restringe a cannabis sativa, não abarca outras drogas. Qual é o papel do delegado? É avaliar na situação se realmente é um porte de usuário ou pode ser um porte de tráfico, que é aquilo que eu já tratei aqui, de uma maneira bem pormenorizada. Se ele contextualizar que tinha ali condições de ser traficante de drogas, mesmo com aquela pequena quantidade, ele vai justificar de uma maneira minudente nos autos e, com base nesses elementos, vai ser lavrado o flagrante. A reincidência, a partir desse momento aqui, de consideração dos 40 gramas de cannabis, ela não vai ser mais um procedimento penal, que é aquilo que eu falei, e, portanto, não vai gerar reincidência nem antecedentes criminais, diferente de como era antes. Então, o cara que era lá apresentado com 40 gramas, era lavrado o TCO, era enviado para a justiça, ele tinha as mesmas penas ali que tinha no artigo 28, só que aquilo ali contava para fins de antecedentes criminais dele. Agora não, vai entrar na justiça com um procedimento não criminal e não vai gerar antecedentes. Tá claro até aqui, pessoal? Qualquer coisa, podem mandar aí no chat.
Então vamos lá para exemplos práticos. O indivíduo é abordado com 15 gramas de maconha sem outros elementos. Aí coloquei aqui o usuário, presunção relativa de usuário. Mas a pessoa é abordada com 15 gramas de maconha, sem balança, sem embalagem, sem celular suspeito, sem nada ali que indique que ele possa ser traficante. Tá? Então o delegado, nesse caso, não vai lavrar por tráfico, ele vai apreender a droga e vai notificar ali o indivíduo a comparecer no juizado, não vai ter prisão em flagrante, mas a gente continua instaurando o TCO na prática, porque é o procedimento cabível ali para a gente mandar aquilo para a justiça. Né? A gente não tem um procedimento criado ainda, talvez no futuro tenha para esse caso específico. E na justiça também é a mesma coisa. Né? Vai entrar ali no juizado especial criminal, mas não vai ser um procedimento criminal. 20 gramas, digamos que ele está, já esse segundo exemplo, com embalagens individuais, aí sim a gente já pode ter uma presunção de tráfico, porque ele foi abordado com 20 gramas de maconha, balança de precisão, 15 papelotes individuais. Então, assim, eu já peguei, pessoal, apreensão que tinha ali mais de 50 papelotes, mas quando a gente coloca na balança, é tão pequeno ali o fracionamento que não dá nem 40 gramas. Então, nesse caso, pode ser considerado tráfico de drogas. Tá? Então, pesa ali na balança. Então, que é o caso do exemplo, 20 gramas de maconha, balança de precisão, mas era 15 papelotes individuais ali, bem acondicionados, mais R$ 350 em notas pequenas. Então, nesse caso, o delegado pode lavrar o flagrante por tráfico, ele vai consignar no APF todos esses elementos aí que justificaram ele a lavrar o flagrante por tráfico, balança, embalagem, dinheiro fracionado, e uma justificativa minudente obrigatória, senão pode ser relaxado esse flagrante. Exemplo 3 que eu coloquei aqui, estilo CESP. O STF, ao julgar o tema 506, legalizou o uso de maconha no Brasil e afastou qualquer sanção para quem aporta. E aí, ia ser considerada errada essa questão, porque o STF ele não descriminalizou, né? Ele descriminalizou esse caso específico, tá? Então descriminalizou, mas a conduta ela continua também sendo um ilícito extrapenal. Cabe a apreensão da droga, advertência, medida educativa. Tá? Então, aqui, como a questão diz que afastou qualquer sanção, já está errado. Mas mesmo assim, ele não descriminalizou. Ah, tá, ele colocou o uso da maconha. Então, estaria certo se ele não dissesse que tirou qualquer sanção. E pelo fato de generalizar, pessoal, sempre quando estiver generalizando, né, a gente indica que a questão provavelmente vai estar errada. Então, essa questão estaria errada e ficou bem claro isso aqui para vocês. Pode ser considerado ainda crime se tiver elementos objetivos, assim como também se tiver mais droga que 40 pode ser considerado também usuário. Ficou em dúvida sobre se será registrado TCO? Não, vai ser registrado TCO, porque é o procedimento que a gente usa ainda na polícia para comunicar o fato à justiça. Então, não tem um procedimento apartado, por exemplo, que a gente não vai simplesmente fazer, porque ele ainda vai ter que sofrer uma punição ali extrapenal, que no caso vai ser advertência, vai ser a medida socioeducativa, só que não é considerado mais crime. Quando entrar na justiça TCO, ele vai entrar de forma que não seja um procedimento criminal. Então, perguntas para reflexão. O delegado pode prender em flagrante o usuário com 35 gramas de maconha? Em regra, não. Tá? Então, o cara é apresentado com 35 gramas de maconha, em regra, ele não vai ser lavrado flagrante. Exceto naquelas situações que eu já falei com vocês. Se tiver ali todo aquele contexto, mas acaba sendo até uma forçação de barra. Né? Então, assim, tem que estar muito bem demonstrado que realmente ali ele tinha dinheiro trocado, que ele tinha balança de precisão, que ele tinha ali usuários que estavam em volta dele fazendo ali a compra daquela droga. Tem que ficar muito bem demonstrado nos autos, porque senão o juiz, quando chegar esse flagrante ali de 35 gramas, vai ter toda uma mobilização ali de trabalho para ele simplesmente relaxar. Tá? Então, assim, vai ter que ser demonstrado de uma maneira objetiva e documentada no APF. A descriminalização afasta a falta grave na execução penal. Isso foi um julgado também recente, tá? Então já é um outro julgado que a gente está entrando aqui, mas é importante vocês saberem. Não. Então o indivíduo é pego lá dentro do presídio com 40 gramas de maconha e vai dizer que aquilo ali não pode ser considerado falta grave, porque a LEP diz que falta grave é tu praticar algum crime, por exemplo, dentro ali
da execução penal. Então, independente disso, vai ser considerado falta grave, tá? Porque a descriminalização ela opera no plano penal. Então, a posse da droga em presídio continua sendo falta grave no plano disciplinar. Isso foi decidido aí pelo STJ, tá bom? Então, no informativo, inclusive, 884. Então, assim, fiquem atentos. A questão pode querer confundir vocês em relação à descriminalização e esse mesmo contexto ali dentro do presídio. Então, dentro do presídio, vai ser considerado falta grave. A decisão vale para qualquer droga? Aquilo que eu já falei, não. Tá? O STF restringiu expressamente a cannabis sativa. Outras drogas seguem o mesmo regime anterior. Ali a gente faz o TCO, manda para a justiça como procedimento criminal. A justiça recebe também como procedimento criminal. Tá bom? Então, ficou claro, pessoal. A gente encerrou aqui essa primeira decisão do STF sobre esse tema aí, 506, tá? Vai despencar isso em prova, pode cair em questão aí discursiva, pode cair em prova oral, pergunta do examinador. Chega na delegacia, a polícia militar te apresentando indivíduo com 40 gramas de maconha. A polícia militar também apresenta para ti balança de precisão, R$ 400 em notas fracionadas de 20, 5 e R$ 10. E também apresenta uma testemunha que é um usuário de drogas, que tinha efetuado ali a compra de certa quantidade. O que que você faz nessa situação? Uma pergunta de prova oral. E aí você vai ter que saber desenvolver dentro desse contexto de resposta aqui com base nesse entendimento do STF. Então vamos avançar para a segunda decisão, pessoal. A segunda decisão, ela é mais recente, é do STJ. E o que que foi decidido aí dentro desse contexto no informativo 884? Uma decisão agora de abril de 2026, que foi o seguinte: o feminicídio praticado por militar, a competência é do Tribunal do Júri, não da Justiça Militar. Então, qual foi o caso concreto? O ex-soldado Kevin Barros da Silva, acusado de feminicídio contra Cabo Maria de Lourdes Freire de Matos, dentro do quartel do Exército em Brasília. O MP militar denunciou por feminicídio, mas crimes conexos castrenses, incêndio, furto de arma, fraude processual. E surgiu conflito entre Tribunal do Júri e Justiça Militar da União. E aí o que foi decidido nas teses fixadas pelo STJ? O feminicídio, por sua natureza, é crime doloso contra a vida, tá? E o núcleo de injusto centrado na violência de gênero atrai a competência do Tribunal do Júri, mesmo que praticado na dependência militar. Tá? Os crimes conexos que atingem diretamente bens castrenses, como no caso ali foi o incêndio, dano, as instalações, furto da arma em serviço e fraude processual, esses sim têm que ser separados e seguem para a Justiça Militar da União, tá bom? A separação dos processos entre jurisdição comum e militar é obrigatória, isso está no artigo 79, inciso 1 dos campeões aí em competência de ser cobrado em prova, então vocês têm que decorar aí esse artigo, não configurando violação nem bis in idem, tá? Então vamos lá. Tribunal do Júri. Feminicídio, crime doloso contra a vida, núcleo, violência de gênero, sem nexo funcional com a situação militar. A destruição de cadáver conexo com a morte. E Justiça Militar da União vai ficar um incêndio nas instalações, dano às instalações, furto da arma em serviço, fraude processual e crimes conexos com a situação castrense ali. Tá? Então, quais são os pontos chaves para prova de vocês aqui nesse caso? Para fins de homicídio e feminicídio, sempre tem que ter o nexo funcional e não nexo local. Então é determinante saber se o crime foi praticado e tem relação com a missão, com a hierarquia ou o dever funcional militar, não onde ele ocorreu. Então, se ocorreu no quartel da PM, se ocorreu no quartel ali do Exército, vai ser, se não tiver nenhuma relação ali com a questão militar, vai para o Tribunal do Júri, tá? O Tribunal do Júri tem a competência para apurar crimes dolosos contra a vida. Então, se não tem nenhuma relação ali com aquela questão militar, vai para o Tribunal do Júri. Então, conforme o artigo 5º, né, inciso aí 38 D da CF prevalece, ele prevalece, né, porque a reserva constitucional do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida deve prevalecer sobre as regras do CPM, certo?
Lei 13.491 de 2017 não resolveu esse conflito, então a gente sabe que essa lei ampliou ali a competência da justiça militar, mas sim para não para trazer aí crimes que não têm nada de relação com a justiça militar. Então ele não autoriza absorver o feminicídio nesse caso aí, quando não tem nexo funcional nenhum. Tá? Então, em relação aos outros crimes, tem que ter a cisão obrigatória, o júri vai ficar com o feminicídio e a Justiça Militar da União vai ficar com os demais crimes. E não ocorre bis in idem aí nesse caso, porque são imputações distintas ali de crimes distintos. Vamos lá para as reflexões e exemplos práticos. Então, tenente do Exército mata a esposa, que também é militar, dentro do quartel durante briga conjugal por ciúmes. Tá? Então, isso aqui vai para o júri, feminicídio, tá? Motivação pessoal, violência de gênero, sem nexo funcional castrense. E aí, o mesmo tenente, após o crime, incendeia o almoxerifado do quartel para destruir as provas, tá? As câmeras, etc. Então, esse incêndio já vai ser na Justiça Militar o julgamento, porque o feriu ali bem jurídico castrense diretamente afetado e vai ter a cisão obrigatória ali do processo. Coloquei uma questão estilo CESP. Militar que pratica feminicídio dentro de dependência militar será julgado pela Justiça Militar da União, pois o local de crime determina a competência castrense. Então, o gabarito estaria errado, né? A gente viu aqui que o nexo funcional com atividade castrense que atrai a competência, não o local. Tá? Isso foi decidido pelo STJ. Perguntas para reflexão. O delegado de polícia tem competência para lavrar o APF nesse caso? Sim. Então, conforme decidido aí pelo STJ, o feminicídio é crime doloso contra a vida, competência do Tribunal do Júri e a Polícia Judiciária Civil, né, seja ali dentro do contexto de Polícia Federal ou Polícia Civil, que tenha a atribuição de fazer esse flagrante, tá? O delegado também, se não for fora ali, se fugir do flagrante, vai instaurar um inquérito, vai remeter ao MP para denúncia perante o júri comum, tá? E a Justiça Militar da União vai cuidar dos crimes conexos castrenses separadamente, vai fazer uma investigação apartada sobre aqueles outros crimes. A Convenção de Belém do Pará influenciou na decisão? O que é a Convenção de Belém do Pará, pessoal? É a convenção que busca reprimir ali, punir, erradicar qualquer violência contra a mulher. Por que Belém do Pará? Porque foi em 1994, em Belém do Pará, essa situação, essa convenção. Então, quem estuda direitos humanos, né, tem que estudar aí essa convenção, que é muito importante. E aí, ela influenciou nessa decisão do STJ? Sim. Tá? O STJ mencionou que admitir que a Justiça Militar da União é, julgasse aí esse caso, inviabilizaria a violência de gênero e contrariaria compromissos internacionais do Brasil, incluindo a Convenção de Belém e a CEDAW, que eu não sei o que que é que ficou aqui, vou até arriscar. Então, se o feminicídio for cometido fora do quartel por militar, muda a competência? Não, aí muito menos. Se dentro do quartel não tem nexo funcional, muito menos fora do quartel. Então, continua sendo Tribunal do Júri, raciocínio é o mesmo. O critério nunca foi o local, mas sim um nexo funcional. Sem missão ou dever castrense, júri. Vocês têm que gravar isso, tá certo? Então vamos lá, fazendo um resumão para vocês aqui do que a gente falou. Sobre a decisão 1, descriminalização diferente de legalização. A conduta continua ilícito extrapenal e a apreensão das drogas e sanções administrativas ainda cabe. Somente cannabis, tá? Não outras drogas. Presunção de usuário, até 40 ou 6 plantas fêmeas. Então pode cair na tua prova também, em vez de 40 gramas, que é mais fácil de tu gravar, 6 plantas fêmeas. O que é planta fêmea? Aquela planta já que já está feita ali, né, para extrair a maconha dela. Tá? Então a presunção é relativa. Delegado pode lavrar o APF mesmo abaixo dos 40, desde que tenha justificativa, minudente, elementos objetivos de mercância. E a sentença penal, no caso ali de não ser lavrado a PF, esse caso aqui de 40 gramas sem outros elementos, não vai gerar residência nem antecedentes criminais, tá certo? Decisão 2, pessoal. Feminicídio por militar, Tribunal do Júri, sempre, salvo se tiver nexo funcional. Então, qual é uma situação de nexo funcional? Talvez uma situação envolvendo ali o contexto
do militarismo. Então, talvez um. Até difícil assim de dar um exemplo. Deveria ter trazido para vocês um exemplo aqui mais claro, mas é muito difícil. A maioria das situações vão envolver questões passionais, questões de discussões que vão fugir ali o âmbito militar. E aí vai para o tribunal do júri. Crimes castrenses conexos, aí vai para a Justiça Militar da União, separado, obrigatoriamente, conforme o artigo 71 lá do CPP, tá? E o júri sempre vai prevalecer sobre regras infraconstitucionais do CPM. O delegado de polícia é o responsável ali por lavrar o APF e instaurar o inquérito de feminicídio. Então, era o que a gente tinha a abordar nessa reunião sobre jurisprudência. Acredito que consegui trazer para vocês aqui de uma maneira prática. E na semana que vem, qual é o tema que a gente está querendo trazer? Guarda municipal é diferente de polícia municipal. Isso foi decidido aqui na DPF 1214, né, do STF, julgado aqui recente também. E a gente vai definir mais o segundo tema para trazer para vocês. Agora eu abro, pessoal, para dúvidas. Para quem quiser estar tirando aí sobre o que foi dito, a gente está esclarecendo. Professor, doutor, boa tarde ainda, são 6 horas. Me tira uma dúvida em relação, você tentou até achar um exemplo, eu fiquei tentando imaginar aqui sobre o feminicídio em via do nexo funcional dos militares. Se, por exemplo, fosse um caso onde o casal militar mora na vila militar, tem todos os enquadrantes no caso do feminicídio, todavia, o ônibus que gerou o assassinato, no caso do marido para a mulher, foi uma discussão por conta de hierarquia. Isso se seria uma, tipo, tiraria a competência do tribunal do júri se ambos estavam debatendo como militares, entendeu? Em vez de ser marido e esposa, porém ambos moram juntos, só Se que ficar, acaba se ficar tendo. bem definido o que foi a questão do nexo funcional, aí sim, acredito. Era até o exemplo que eu ia trazer, uma discussão envolvendo hierarquia, algo É, relacionado eu ao só consegui contexto do pensar isso. militarismo. Entendi, tudo Oi? certo. Perfeito. Entendeu? E em relação às plantas fêmeas, no caso, as 6 plantas fêmeas, se na hora o delegado, por exemplo, não tiver noção do que seja, ou então os agentes do delegado, ele pode chamar um perito para averiguar se aquelas 6 plantas ali já estão no tamanho certo, etc., para poder enquadrar o suspeito como traficante ou usuário? Geralmente a gente sempre tem que ter, né, aquela questão do laudo provisório. Só que quando tem o perito, a gente sempre leva para o perito constatar essa questão de ser droga mesmo. Então Perfeito. provavelmente vai ser levado sim para perícia a droga, Perfeito, doutor. Muito obrigado. tá? Então assim, inclusive aqui, ó, eu joguei no Cloud aqui para ele me dar um exemplo. Então assim, soldado mata superior hierárquico durante missão operacional porque recebeu uma ordem que considerou injusta. Então, o crime nasceu de uma relação de hierarquia e disciplina no militarismo em plena atividade funcional. Então, aqui vai ser um nexo evidente e aí sim vai ser julgado pela Justiça Militar da União, o júri ali da Justiça Militar da União. Entendeu? Entendi. Aqui naquele caso, como ele especificou o feminicídio, né? Então, para mim, ficou mais fechado. E tentei imaginar uma situação do feminicídio que seria tirado da E competência do Tribunal do Júri e colocado na competência do Tribunal Mas, Militar, mas entra né? nesse mesmo contexto aí. Fosse Sim, mulher, por exemplo, que era superior hierárquica, e aí o cara foi lá e não acatou uma ordem, que não foi uma discussão relacionada ao relacionamento deles, por exemplo, uma discussão relacionada ao militarismo. E aí sim vai ser competência da Justiça Militar da União. perfeito. Muito obrigado, doutor. Mais alguma outra dúvida aí, pessoal? Como é que tá esse feriado aí? O pessoal tá Uma estudando dúvida, bem? aproveitando, tipo, que a gente está falando de Tentando. feminismo, mas não em relação ao militarismo. Mas às vezes eu tenho algumas dúvidas em relação à violência, até lesão corporal mesmo, ali, de violência contra a mulher. Por exemplo, a gente pega, no caso de desprezo, né, do gênero, ou violência doméstica, ou em razão afetiva. Mas se, por exemplo, e naqueles casos em que você percebe que
No caso concreto, você percebe que o homem se aproveitou em razão de ser uma mulher para causar violência. Mas, tipo, não tem nada a ver com. Por exemplo, não tem violência doméstica, mas assim, você compara que se fosse um homem, ele não teria feito aquilo. Ele aproveitou da vulnerabilidade da mulher. Um exemplo, uma briga, tipo, uma briga em um show, que a mulher esbarrou nele e aí ele ficou irritado e foi lá e bateu nela. Não, Não mas tem, aí. não posso relacionar. Não, pode. Infelizmente, né? Deveria, porque a questão da força do homem é muito maior que a da mulher. Mas se não tiver ali aquele contexto ali de violência de gênero que traz a Lei Maria da Penha. Aí, infelizmente, não acredito que não vai ser enquadrado ali dentro da lei, porque perde até o contexto da lei, porque qual é o intuito da lei? Proteção, medidas protetivas. Então, se for uma situação eventual, tu vai aplicar a lei, mas não vai ter medida protetiva, não vai ter nada relacionado a, a o que foi Uhum, interessante ali na criação da lei, né? entendi. Tá bom, Então, obrigada. assim, acaba entrando no crime comum mesmo, se não tiver nenhum contexto ali de violência de gênero. A não ser que tenha alguma coisa de relacionado, uma amizade, é um grupo ali que se conhece, aí talvez já entre, mas o cara esbarrou ali, a primeira vez a mulher na vida e deu um soco nela, vai acabar ficando ali na lesão corporal mesmo, dentro do contexto sem ser do contexto mais grave. Fechou, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui, né? Quem não conseguiu ver o que quiser revisar depois também, eu vou deixar disponível lá na plataforma essa aula, Perfeito. tá? Um abraço para todo mundo aí, Abração, bom final de doutor. semana, tamo junto. Igualmente, doutor. Bom fim de semana.